Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos para a nossa aula de bacilos gram-negativos. Hoje nós vamos ver os bacilos gram-negativos que são fermentadores de glicose e os que não são fermentadores de glicose. A gente não vai ver todos porque tem muitos, então a gente vai ver os que eu coloquei aqui na tela, que são os principais e são os mais cobrados em provas. Primeiramente, a gente precisa compreender o que significa dizer que eles são fermentadores de glicose. Significa que eles conseguem usar a glicose como fonte de energia por meio de processos de fermentação. Então, essas bactérias elas vão quebrar a glicose para gerar ATP, adenosina trifosfato, que vai ser o produto de energia delas. Só que no final do processo, elas vão produzir ácidos como ácido lático, acético ou fórmico, vão produzir gases, álcool, dependendo da espécie. A gente não vai adentrar, essa bactéria faz isso, essa faz isso. Não, porque o que é importante saber é isso aqui que elas fazem. Então, aqui estão algumas características das enterobacteriales, tá? Lembrando que essas aqui, gente, elas são gram-negativas. Se elas são gram-negativas, qual vai ser a coloração delas? Avermelhada ou rosada. E qual que vai ser, como é que vai ser a membrana dessa bactéria? Elas têm uma dupla camada de membrana fina, diferentemente das positivas, que é uma membrana espessa. Só que essas aqui, elas se tornam, então, mais resistentes aos antibióticos e detergentes. Então, lembrar que as gram-negativas, elas são mais resistentes, a coloração delas vai ser rosa avermelhada, tá? Elas são oxidase negativas. Isso porque elas não usam a enzima citocromo C oxidase para respirar, porque elas têm outros caminhos para gerar energia por meio de ATP. Elas são fermentadoras, então elas não precisam dessa oxidase para ter energia. Então elas ficam negativas aqui. Elas crescem bem em meios comuns e vivem em grande parte no intestino humano e também de animais. Por isso o nome de entero, que significa intestino. Então vamos lá para as nossas bactérias. Vai ser assim, eu vou explicar elas nessa imagem e depois vai ter um texto para vocês olharem e anotarem, mais escrito, mais fácil para leitura, tá? Então, gente, esta bactéria nós abreviamos ela de E. coli, que é mais fácil de se falar. Ela é uma bactéria gram-negativa, em formato de bastão, ela é um bacilo, e ela faz parte da microbiota normal do nosso intestino. Então, ela vive naturalmente no intestino sem causar doença na maioria das pessoas. Mas existem algumas cepas especiais que conseguem causar infecções, tanto intestinais quanto fora do intestino, extraintestinais. Então, eu coloquei ali no ladinho uma tabelinha assim, ó, infecções intestinais. Aí tem a EPEC, que é a enteropatogênica da E. coli. Então, ela se adere nas células intestinais e destrói microvilosidades. O que faz a microvilosidade, gente? A absorção dos nutrientes. Consequentemente, se não está absorvendo, vai ter diarreia. Então, é muito comum diarreia infantil. Anota. Embaixo eu coloquei ETEC, que é a enterotoxigênica, e vai liberar, então, toxinas, né? Já tá no nome. Que vai aumentar a secreção de água. E essa daí, gente, é a diarreia do viajante. E isso é muito comum de cair em provas, tá? A diarreia do viajante, E. coli. Depois tem a EHEC, que é a enterohemorrágica da E. coli, que produz toxina de Shiga, que destrói os vasos sanguíneos. Se destrói os vasos sanguíneos, a pessoa vai ter diarreia com sangue. Então, está tudo nos nomes, que fica fácil, assim, de lembrar, tá? Essas aí são as principais. Só que ela pode simplesmente sair do intestino e causar infecções extraintestinais, que tá aqui no quadro do lado, embaixo.
E aí, o que vai ter? No trato urinário, ela pode causar infecção urinária, que é a principal causa de infecção do trato urinário pela E. coli, tá? Principal. O sistema nervoso pode causar meningite neonatal, principalmente ali essa meningite em recém-nascidas, por isso é neonatal. Na cavidade abdominal pode causar peritonite, colecistite ou ainda sepse, que seria uma infecção generalizada daí, tá? Aqui tá um pouco do que eu falei lá no quadro. Se você está gostando, deixe o like para incentivar os vídeos. E agora nós vamos para a salmonela, tão conhecida. Então eu trouxe ali um pouquinho sobre a morfologia dela, mas a gente vai ver a patogênese, né? Como que causa a doença. Primeiramente, que elas sobrevivem até mesmo em ambientes resistentes, como passando pelo ácido gástrico do estômago, gente. Ela é uma bactéria muito resistente, então ela consegue passar pelo estômago sem morrer e ela chega onde? No intestino delgado. Então, uma vez que elas estão ali no intestino, elas podem causar uma gastroenterite, que vai ter diarreia, vai ter cólica, vai ter febre, ou entrar na corrente sanguínea. Se ela se entra na corrente sanguínea, ela pode se espalhar para outros órgãos. Isso a gente vai chamar de febre tifoide. Aí pode causar uma infecção sistêmica que vai atingir o fígado, o baço, a medula óssea, que vai dar febre alta, mal-estar, dor abdominal, manchas róseas na pele, em casos graves, perfuração intestinal. Ou a gastroenterite pode acontecer também, que eu já expliquei. A forma de transmissão dela, então, é via fecal-oral, que se dá pela ingestão de alimentos ou água que estão contaminados por fezes. Fontes comuns são ovos crus que não estão bem cozidos. É o mais comum que tem. Carne de aves contaminadas. Leite não pasteurizado. Então, lembra que cozinhar os alimentos sempre é muito bom. Cozinhar completamente carnes como frangos e ovos, porque a salmonela morre com o calor. Então, é gostoso o ovo ali, né? A maionese caseira, o mousse, a gemada, é gostoso. Mas cuidado, tá? Com leite cru não pasteurizado também. Pode acontecer por contaminação cruzada, então tábuas, facas, utensílios diferentes para alimentos crus e cozidos, não misturar eles. Parece óbvio, mas precisa ser dito. Beber água filtrada, potável. Se tiver em um local de risco, então ferver ela. Cuidar com as frutas, com as verduras, lavar bem, deixar em molho, em solução com água sanitária, de acordo com as medidas de prevenção da OMS. Higiene pessoal também é o básico, lavar bem as mãos antes de comer, preparar alimentos, cuidar com as unhas, né? Depois de ir no banheiro também. E trocar fraldas de bebês ou quando se toca em animais. Aqui está um belo resumo, tudo escrito de tudo que eu falei. E a gente vai lá para Klebsiella pneumoniae, tá? Vamos lá falar desta querida. Essa aqui, gente, ela tem uma cápsula, então esse aqui é o principal fator, né, de virulência. Ela tem essa cápsula que é uma camada espessa de polissacarídeos que protege contra fagocitose e impede a ação do sistema imunológico. Olha só que bonito, né? Ela causa pneumonia grave, principalmente em pacientes que já estão hospitalizados. É a causa clássica de pneumonia lombar, com escarro espesso e avermelhado, descrito como geleia de groselha. Ah, não sei o que, paciente com escarro parecendo geleia de groselha? Avermelhado, espesso. Gente, é a Klebsiella, certeza. Só que assim, ela é muito perigosa, gente, muito perigosa. A transmissão ocorre principalmente em ambientes hospitalares por mão contaminada de profissionais de saúde, equipamentos hospitalares, sondas, ventiladores, cateteres, e ela é muito resistente a antibióticos, tá? Então, é difícil. Então, essa aqui é uma super bactéria. Então, precisa ter toda essa atenção para ela, que tá tudo que eu falei um pouco mais.
Já nos dirigindo ao final agora, nós vamos falar do Proteus. Olha que nome bonito para uma criancinha, Proteus. Gente, esse aqui é o principal causador ali, ó, de produção de urease, tá? É uma enzima que quebra a ureia, que tá na urina, em amônia e dióxido de carbono. Essa amônia alcaliniza a urina, aumenta o pH. O pH mais alto facilita a formação de cristais e cálculos urinários. Exatamente. Então, a urina também fica com odor forte de amônia e o ambiente alcalino favorece a sobrevivência das bactérias. Então, o que pode acontecer? Infecção urinária, pielonefrite, que é a infecção nos rins, quando a infecção sobe da bexiga para os rins. E aí pode causar também infecções de feridas e sepse, principalmente em pacientes que já estão hospitalizados, né? Então, alguns fatores de risco é o uso do catéter, má higiene íntima, infecção urinária recorrente, idosos e pacientes acamados. Então, precisa ter uma higiene íntima adequada, evitar o uso desnecessário de sondas, trocar e higienizar bem o catéter, boa hidratação, né, para que lavar as vias aéreas urinárias, controlar o pH, para também evitar essa questão dos cálculos urinários. Então, se vocês verem lá na questão assim, produz urease, sei lá, cálculo urinário. Gente, Proteus. Aqui tá escrito para vocês. E aqui tá um quadro comparativo de todas que a gente falou até agora. Então, aqui, principais pontos, tá? Claro que vocês devem anotar aquilo que eu falei durante o vídeo, que também é muito importante, que talvez não esteja aqui. E aqui nós temos os não fermentadores de glicose. Todos que a gente viu até agora eram fermentadores e esses aqui não são. Então tá, essas aqui, elas são bactérias não fermentadoras de glicose. Então, para obter energia, ou seja, elas dependem de outros compostos como os aminoácidos. Então, normalmente elas são aeróbias, obrigatórias, que elas precisam de oxigênio. Elas crescem bem em ambientes hospitalares, úmidos e são resistentes a desinfetantes e antibióticos. O primeiro é o Pseudomonas aeruginosa, tá? Ela é uma bactéria oportunista, como diz o nome. Então, normalmente, ela não vai causar doenças em pessoas saudáveis. Mas ela se aproveita de situações com pessoas que estão em imunidade baixa, por exemplo, pessoas que estão na UTI, pessoas que têm câncer ou pessoas que estão com queimaduras mais graves, o uso de antibióticos, uso de sondas e respiradores. E depois que ela invade o corpo, ela forma biofilme. Essa é a característica mais importante delas que vocês têm que saber: biofilme, que são camadas de bactérias que se aderem em superfícies e protegem umas às outras. Então, elas formam uma barreira, podemos dizer assim. Agora a gente vai falar da segunda, que é a Acinetobacter. Assim como a outra, ela é encontrada em praticamente todos os lugares. Ela também é uma bactéria oportunista, né? Então, quando a pessoa tá ali com a imunidade baixa, internada, ela vai principalmente ali na pneumonia, em sepsis, em feridas. E ela é mais resistente a antibióticos, mais extrema do que a primeira, tá? O Pseudomonas. Ela também sobrevive muito mais em ambientes, pode ser seco e úmido, do que a primeira. A primeira sobrevive alguns dias em ambientes úmidos e essa aqui pode ser seco, pode ser úmido. A terceira, né, que é a Haemophilus influenzae, a transmissão dela ocorre de pessoa para pessoa através de gotículas respiratórias. Então a pessoa fala, aperta, tosse, espirra, e aí as bactérias elas colonizam a nasofaringe, podem invadir outras estruturas próximas ou cair na corrente sanguínea. O que ela vai causar? Otite, sinusite, meningite, pode e também fazer pneumonia. Então, esses são os principais fatores dela. E as quartas, que é a Neisseria, causa então o meningococo. Aí pode causar a meningite, inflamação das meninges, vai dar febre alta, rigidez na nuca, dor de cabeça, fotofobia, confusão mental. Para prevenir, gente, existe uma vacina, tá?
e vai prevenir contra os principais sorogrupos. Ela sobrevive pouco tempo fora do corpo e pode também dar gonorreia, tá? Que é uma IST, uma infecção sexualmente transmissível. Então foi isso por hoje. Muito obrigada. Tchau, tchau.